Olá, mulheres, é um prazer mais uma vez estar com vocês, né? Nesse devocional, que não é um devocional, né? É leitura bíblica, né? E muito interessante porque a gente se vê obrigado, né? A ler a Bíblia. E quando a gente começa a ler, a gente não quer mais parar. Meu nome é Márcia, né? E eu tô aqui para a gente conversar hoje sobre Marcos 14. E como a gente, né, sempre pega um capítulo, tem capítulos que são maiores, outros menores. Marcos 14, ele é bem grande, quer dizer, não tão grande assim, né? Mais para a gente resumir num devocional. Então, o pano de fundo é a prisão de Jesus, né? Fala sobre a última ceia, sobre Jesus perante o Sinédrio, fala sobre Pedro negando Jesus, a ceia, como eu já falei, fala que Pedro é avisado por Jesus, que Jesus é preso, e no meio dessa, né, tem uma adoração, né, que fala sobre aquela passagem onde a mulher derrama, né, o óleo nos pés de Jesus. Bom, o que fica mais forte para mim desse texto todo, que eu gostaria de abordar com vocês, é sobre Judas. Quem é Judas, gente? A gente já parou para pensar quem é Judas? Porque a gente, assim, condena Judas, né? A gente fala mal de Judas, mas quem é Judas? Judas é uma pessoa como nós, né? Foi uma pessoa como nós. Só que ele tinha fraqueza no caráter, como nós também devemos ter algumas fraquezas no nosso caráter, né? Só que a dele era no tocante a dinheiro, a finanças, né? E o que que acontece? Jesus sabia quem era Judas, né? Jesus escolheu 12 a dedo. Não foi qualquer, né? Ele não saiu por aí procurando qualquer um, ele escolheu a dedo. E a gente pode perceber uma coisa até interessante, né? Jesus deu muita voz e muita vez à mulher, mas diante de escolher os seus discípulos, ele não chamou nenhuma mulher. A gente sabe que tinha muitas mulheres que acompanhavam Jesus, que eram fiéis a Jesus ali, pertinho dele, mas ele não escolheu nenhuma mulher. Isso aí vai ser uma história para outro dia a gente conversar, mas vou deixar aqui para vocês começarem a pensar, né? O porquê. Já que Jesus não é excludente, Jesus foi quem deu vez e voz à mulher. Jesus sabia dessa falha de caráter de Judas, né? E ele sabia que ele precisava ter alguém assim ao seu lado, para que essa pessoa pudesse aprender com ele, porque Jesus se esvaziou da sua glória de Deus e se tornou um homem. Então ele veio mostrar para a gente que é possível sim viver uma vida de santidade, uma vida de honestidade, uma vida de retidão, né? Sendo homem, uma vida sem pecados. Não sem pecados totalmente, porque nós já nascemos em pecado, mas ele, como filho de Deus, ele conseguiu, né, viver uma vida sem pecado nenhum. Ele era realmente o Cordeiro, é o Cordeiro, né, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E Judas, né, ele caminha com Jesus, né, o tempo todo. Ele caminha com Jesus e ele aprende com Jesus. Ele fazia parte do grupo de Jesus. E o que aconteceu com Judas que Judas não aprendeu com Jesus? Ou será que ele aprendeu e aquilo foi um momento de fraqueza? Eu creio que esse texto, né, essas passagens que falam de Judas, o próprio Judas, ele nos ensina muito. E uma das coisas que ele nos ensina é que a gente não deve excluir da nossa vida os Judas que aparecem, né? No nosso meio nós temos Judas, né, entre nós. E quando a gente detecta algum irmão, né, que a gente acha que é um Judas, o que a gente faz? A gente tende a excluir ele, né? Ah, não quero andar junto com fulano. Ah, eu quero fulano longe de mim. Se todos nós fizermos isso, até nós seremos excluídos, porque para algumas pessoas nós também aparentamos ter alguma falha, né? Alguma imperfeição. Eu não sei se estou conseguindo ser clara, mas tem gente que não gosta da gente de graça, né? Às vezes a gente pode ser a melhor pessoa para aquela pessoa, mas mesmo assim aquela pessoa não gosta da gente. Então, tem gente que vai nos chamar de Judas.
vai achar que a gente é Judas. E a gente também tem algumas pessoas na nossa vida que a gente sabe que são Judas. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar? A própria palavra diz de que o joio cresceu junto com o trigo. E o que o Senhor falou? Para não mexer no joio, deixar que o Pai é que vai fazer essa separação. Porque o joio, ele é muito parecido com o trigo, ele é igualzinho o trigo. E na hora de você tentar arrancar o joio, talvez você arranque o trigo junto. Eu vi uma certa ilustração, não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, que a diferença, né? A pessoa estava no campo de trigo e ela viu e falou: gente, mas não dá para perceber a diferença do joio e do trigo, eles são muito parecidos. A diferença é que quando o vento vem, o trigo deita todinho e o joio não. Aí você percebe a diferença, né, do joio e do trigo. E esse deitar, né, é realmente se quebrantar, é se voltar para aquilo que o Senhor nos quer, né, requer de nós. Qual é a posição que Ele requer de nós naquele momento? Então essa ilustração acho que fala muito de Judas, né? Porque Judas, no momento que era para ele se deitar, se quebrantar, ele não se quebrantou. Ele deixou que os impulsos da carne dele, né, tivessem ali, né, fossem mais fortes do que ele. E por que a gente não deve excluir Judas da nossa vida? Porque a gente vai estar cometendo justiça própria. E o Senhor não nos chamou para fazer justiça própria. O próprio Jesus não fez justiça própria com Judas, né? Ele deixou Judas até o final, porque ele cria que talvez Judas pudesse se arrepender. Ele sabia que ele teria que ser traído. Ele sabia que tudo já estava programado, tudo já estava arquitetado. Né? Ele já sabia disso. Mas ele amou Judas da mesma forma que ele amou a todos os outros. Ele não teve diferença com Judas. Tanto que Judas era quem cuidava das finanças, quem ficava com a sacola. Jesus já sabia que Judas era assim, ele poderia ter dado essa incumbência para outro. Mas Jesus queria deixar Judas ser tratado no caráter dele, né? Mas infelizmente ele não foi. Então, eu acho que tudo se resume num grande mandamento, né? De amar ao próximo como a nós mesmos. Até as Judas. Sem exclusão. Vamos amar os Judas que a gente olha, que estão à nossa volta, porque tem outras pessoas também que nos olham como Judas. Então, vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, segundo o mandamento que Jesus nos mandou, e deixar que o Senhor faça a justiça dele, né? Porque a justiça própria, vinda por nós, não é a justiça verdadeira, não é a justiça boa, não é aquilo que agrada ao Senhor. Então, que a gente possa aprender, né, em todo esse capítulo de Marcos 14, que tudo tem o tempo, né? E que Jesus não excluiu nenhum Judas da vida dele. Com tantos discípulos, com tantas pessoas com personalidades diferentes, com caráter diferentes, com desvio de conduta, com desvio de caráter. E o Senhor sabia tratar de cada um deles ali. Porque um afia o outro, né? Um ensina o outro. Então, assim devemos ser nós também. A gente não tem que excluir ninguém do nosso meio. A gente não deve ser bobo, né? A gente tem que ser perspicaz, prestar atenção, mas a gente não pode excluir, vamos deixar fulano de fora do nosso grupinho porque fulano não é bom caráter. Quem sabe fulano convivendo com a gente, ele não aprende a ser uma pessoa melhor, a ter o caráter de Jesus. Então que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, de que os Judas são necessários na nossa vida, que a gente não deve excluir, porque talvez a gente vá arrancar algum trigo junto, né, com esse joio, e a gente sempre tem que dar oportunidade, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade, Ele não nos exclui. Então vamos viver segundo o propósito do mandamento do Senhor, amar ao próximo como a nós mesmos, e deixar que o Senhor vai tomar providência a respeito de todas as coisas. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de parar para ouvir, né, junto comigo, e a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus e para que a gente possa refletir, né? Porque é muito difícil a gente saber que tem o Judas e a gente fingir que não é nada. Mas o nosso coração precisa ser um coração quebrantado, um coração de amor, um coração igual ao de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração igual ao dele. Amém.